Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Gestão e Roça. Hoje temos um grande entrevistado aqui, uma referência em contabilidade, um grande amigo nosso. Ele é doutor em Ciências Contábeis e Administração pela FUB, mestre em Ciências Contábeis e Administração também pela FUB, é contador do grupo Conta Mais. Ele está hoje em Quilombo, professor de contabilidade, mestrado da UniChapecó. Christian, prazer recebê-lo aqui no estúdio do Diário de Iguaçu. Queremos conversar contigo sobre um assunto extremamente importante, que é sobre o imposto de renda. Então seja muito bem-vindo, um prazer em recebê-lo aqui. Gostaria que você falasse um pouco da tua profissão, da tua vivência, quanto tempo você está trabalhando na contabilidade. Eu sei que você tem um vasto currículo por aí, falei uma parte dele. E uma coisa que é bom frisar, que quando eu falo doutor Christian, na verdade ele é doutor mesmo, tem doutorado, né? Às vezes a gente tem mania de falar que o cara é doutor só porque ele está estudando, ou se fala porque é advogado, e na verdade não é. Quem é doutor é quem tem doutorado em determinada área. Então, Christian, seja bem-vindo. Fale um pouco de você para nós, para o pessoal que nos segue aí pelas redes sociais. Olá, ouvintes. Eu que fico grato pelo convite do Fred, da equipe do Diário de Iguaçu, para vir dar essa entrevista, que é extremamente importante e relevante, principalmente com o foco que vocês têm dado para o agronegócio, né? A nossa região é uma região que economicamente depende do agronegócio, então nada mais justo do que tirar um tempo para informar os produtores rurais de informações importantes sobre a vida econômica deles e principalmente a vida tributária, né? Dos impostos de renda. Até porque a gente sabe, né, Christian, que o agronegócio hoje, para cada 3 empregos gerados no país, um é proveniente do agronegócio. O agronegócio, ano passado, movimentou 25% da economia brasileira, praticamente do PIB. Então, obviamente, que é um setor que puxa muito, o governo sempre vai estar de olho, né, seja de direita, seja de esquerda, e, consequentemente, na hora do imposto de renda, o governo vem com força total para as pessoas que são pegas na malha fina, né? Então é extremamente importante você estar aqui para discutir isso com a gente, para dar dicas e poder auxiliar o produtor como fazer a declaração. Ela vai até dia 31 de maio, correto? Isso. Então, fazer algumas perguntas, você possa auxiliar o produtor, o contador, o filho do produtor, que às vezes declara o imposto de renda para o pai, para a mãe. Enfim, aqui é um bate-papo, né? Saber um pouco mais também da tua vivência aí. Então, vou começar com uma pergunta para ti. Sobretudo, você já começou a falar da importância do setor, da região para o agronegócio. O que te motivou a trabalhar com o setor agropecuário, além de você destinar hoje parte da tua empresa voltada para as obrigações da indústria e do comércio, você também destinou uma parte hoje profissionais para atender os produtores rurais. O que te motivou a trabalhar com o setor agropecuário? Bom, hoje nossa equipe do Grupo Conta Mais, a gente tem a sede em Quilombo, né? Mas a gente atua em toda a região, em todo o país, na verdade. Hoje a contabilidade, com a digitalização, com os meios online de trabalho, com essas facilidades, a gente conseguiu universalizar para o Brasil inteiro. Então a gente tem cliente de todos os estados, né? Desde o Mato Grosso, a Pernambuco, Florianópolis, várias cidades aqui da região também, né? Não só do agro, como você bem disse. A gente atua também em várias atividades envolvendo empresas de diversos setores, inclusive aquelas vinculadas ao agro. Por exemplo, agropecuárias, né? Que tem relações com o agronegócio. É um setor forte de trabalho nosso, né? Distribuidoras de produtos veterinários para o agronegócio é um cargo-chefe forte para nós. O transporte, que envolve toda a cadeia do agro, inclusive, né? Graneleiro, que leva aves, suínos, a parte de frigorificados, a gente trabalha muito com transportadoras também, é um ambiente, um setor do escritório nosso que tem um foco forte, grande, né? Então veja, não são só produtores rurais, a gente também tem um foco forte nos setores do agro. Até porque a gente precisa ter esse foco, né, Fred? Porque a nossa região remete a isso, né? Eu não posso, por exemplo, destinar a minha equipe e a minha expertise para, por exemplo, ser um despachante aduaneiro, exportação, importação, porque a gente tem poucas empresas ainda aqui na região que fazem isso. Não que a gente não sabe trabalhar com isso, a gente sabe também. Mas o nosso grande foco é o agro. A grande demanda, né? Porque é a demanda da região, né? A região do Mato Grosso do Sul, que nós atuamos bastante, tá forte também, é a demanda do agro, né?
Então a gente vai o trem nos leva a isso, né? E o produtor rural é também em função da região, né? Meu pai tem quase 50 anos de contabilidade, 40 e poucos anos de contabilidade, né? Ele vem da veia, a veia dele é o agro também, o produtor rural, já atendia produtor rural desde lá de trás, né? Hoje ele também é sócio do escritório, ainda o escritório que nós temos agora faz 15 anos, que a gente abriu em conjunto com ele, né? E ele sempre atuou nessa linha do agro, então é uma tendência também de a gente seguir nisso, né? Até porque tem aumentado muito a demanda para o produtor rural. Uma demanda de 5 anos atrás de atividades contábeis para o produtor rural era 10% do que é hoje. Em função muito do que você falou no início, da Receita Federal ter intensificado muito a fiscalização. Tá? Eram muitos produtores rurais que ultrapassavam o limite da faixa de necessidade e obrigação de declarar o imposto de renda. Isso há 2, 3 anos atrás. Mas com o cerco da malha fiscal, os produtores têm recebido constantemente autuações para declarar. Então aí você está pegando, né? E isso tem aumentado a nossa demanda de serviço para isso. Então a gente tem que estar à frente, especializado, para atender essa demanda de trabalho, que tem intensificado muito nos últimos anos, né? Muito mesmo, a gente sabe? tem visto aqui na região, né, Christian, a gente conversa com alguns alunos, conversa com algumas pessoas, quando a gente vai fazer um trabalho de consultoria no interior, hoje é a principal reclamação dos produtores, sobretudo nessa época, né? Porque agora é a hora de começar a preencher o imposto de renda, e os produtores lembram que ano passado foram pegos boa parte da malha fina. Se não foram pegos, conhece algum vizinho, algum colega que foram, né? Então, justamente a importância de trazer o Christian aqui, contador, tanto atuante na academia como na parte profissional, na parte do mercado de trabalho, bastante atuante. Para você ter uma ideia, né, Fred, a gente, ano passado, ficou o ano inteiro fazendo declaração de imposto de renda. O ano inteirinho. Não foi só até maio, que é o prazo. Foi maio, junho, julho, agosto, setembro. E depois tem as certificações, né? Porque aí o pessoal começou a receber notificações, né? Então ia vir produtor lá de 19, 20, 21 para fazer as declarações, né? Então a gente ficou o ano inteiro trabalhando em cima disso, de produtores que não faziam declarações e passaram a receber a notificação e estavam obrigados a fazer, né? Então começar uma declaração do zero, ela é muito mais difícil do que tu continuar uma que já fez, né? Porque tu tem que implantar todos os saldos iniciais, fazer todo o levantamento da propriedade para ver que tipo de investimento você tem lá dentro da atividade para você implantar os saldos na declaração de imposto de renda, né? Não é simplesmente lançar receita e despesa. Você tem lá, o cara tem um trator, o cara tem esteira, o cara tem maquinários, galpões, equipamentos da atividade. Tudo isso você tem que alimentar os saldos lá dentro da declaração de imposto de renda, né? Então o trabalho para iniciar a primeira é muito maior do que dar a continuidade nas próximas, né? Certamente, isso aí. E você me falou aí que seu pai é contador, certamente por isso que você foi motivado a continuar na contabilidade. Tem mais alguém? Eu comecei a economia, Fred. Isso? Eu comecei a economia. Que legal, começou a economia onde? Quando eu fiz inscrição na graduação na Chapecó, a minha inscrição foi para o vestibular para economia. E eu fiz um semestre e o pai dizia, mas tu vai fazer economia mesmo? E ele é contador, né? Aí eu, não, vou fazer economia, vamos ver como é que era. Aí te motivou a fazer contabilidade. Não sei não a economia que vai dar, né? E aí transferi para contábeis dele, mas sem pressão, né? Que legal, não foi que uma pressão dele, assim, sabe? Ali, bom que com você transferiu para contabilidade, você já tinha os clientes do seu pai, né? Sim, já embarcou não. Tu não é bobo, né? E tem mais alguém da sua família que é da contabilidade, Christian? Seu pai? A minha esposa também. A tua esposa também? Uhum. Então... Ela coordena o RH, departamento pessoal, do escritório, dos clientes, né? Que excelente. Teu filho também, se depender do pai, vai pro mesmo caminho. Já adora números, né? Espetacular. Christian, e falando um pouco dessa parte, que eu acho que é a parte que o produtor, as pessoas que estão nos assistindo aí nas redes sociais, deve realmente estar bem preocupado. O que acontece, você até me falou sobre essa questão da malha fina, o que acontece quando o produtor é pego pela malha fina? O que ele deve fazer quando ele é notificado? O que você aconselha a ele? Quais as dicas? Qual é o primeiro passo quando ele é notificado? Bom, o produtor rural, quando ele chega com essa demanda da notificação, ele chega pra gente com o cabelo em pé, né? Todo espinhoso, né?
Meu Deus, fui pego pela Receita, fui pego pelo leão, né? Mas assim, o que eu quero deixar como dica é não se assuste. Você foi notificado para informar o seu movimento. Isso não quer dizer que você vai pagar necessariamente imposto de renda. Tudo depende de como a opção que você vai declarar, se é a presumida ou a despesa e receita, e quanto de despesa você teve na atividade no ano que você vai declarar o seu movimento, né? Pode ter sido um ano ruim para o teu negócio do agro. Tá? Pode ter dado seca, pode ter dado vendaval, pode ter baixado produtos, o preço dos produtos, aumentado os insumos, tu teve prejuízo. Se tu teve prejuízo, você não paga necessariamente imposto de renda. Você apenas tem que dizer, governo, aquele ano que você me notificou, eu tive prejuízo. Como você vai dizer? Informando. Com notas fiscais, documentos idôneos. Né? Uma coisa interessante também é investimento, né, Fred? Todo investimento da atividade rural, ele é dedutível. Então, se eu comprei um trator de R$1 milhão e o meu lucro no ano foi de 1 milhão, eu não vou pagar imposto. Olha só que interessante. Porque o investimento do trator, ele abateu o resultado, né? Então, inclusive, se sobrar prejuízo, esse prejuízo ele é dedutível de anos seguintes. Por isso que a primeira declaração ela é muito importante. Porque se na primeira você tem prejuízo, você pode compensar ele no futuro e ele vai levando ano a ano aquele prejuízo para você utilizar no ano seguinte, né? Prejuízo do ano anterior. Então, se você fizer mal feita a primeira, você vai ter reflexo na segunda, na terceira, na quarta e assim sucessivamente, né, Fred? Por isso a importância de procurar um contador de confiança que já tem um certo nome, né, tem um conhecimento para que possa facilitar a vida do produtor. Principalmente né? com experiência nessa área de atividade rural, né? Verdadeiro, Christian, isso aí. Christian, e hoje para o produtor, agora que ele está se preparando agora para fazer o imposto de renda, quais as dicas que você dá para ele começar já a alimentar o sistema? Por exemplo, o que constitui uma atividade rural? Quando ele vai declarar o imposto, ele fala, pô, eu tenho uma atividade rural ou não? O que seria essa atividade rural? Atividades rurais são atividades de exploração da agricultura, da pecuária, tá? Da extração e exploração vegetal e animal. Tá? A transformação de produtos ela tem que ter um cuidado. Por exemplo, eu vou extrair a laranja, mas eu não quero vender laranja em fruta. Eu quero vender o suco de laranja. Você pode fazer isso. E pode declarar isso como atividade rural. Mas você não pode acondicionar nenhum outro insumo a não ser aqueles da propriedade. Por exemplo, químicos. Você tem que simplesmente pegar a laranja, transformar em suco e você pode acondicionar numa embalagem. Você não pode adicionar nenhum outro produto que transforme aquele produto in natura em produto químico, né? Tá? Tem alguma transformação. Por exemplo, o leite. O leite você pode embalar ele de produtor e vender como produtor rural. Né? Mas se você agora fermentar, transformar em um queijo, em iogurte, já não é atividade rural, já é indústria, né? Tá? Ótimo. Então tem que ter cuidado. Você pode embalar o teu produto, acondicionar, mas não pode transformar. E a gente sabe que tem muito produtor rural hoje que está agregando valor à tua produção, né? Acondicionando o mel, né? O suco, etc. Ele continua sendo produtor. Olha, boa dica aí para vocês. Outra coisa que a gente ouve muito falar, Christian, é a relação do livro Caixa Digital com a declaração do imposto de renda. Qual que é essa relação? Hoje se fala muito desse livro Caixa Digital, né? Qual é a importância dele na hora do produtor fazer a declaração do imposto? O livro Caixa tem dois panoramas. O gerencial, eu vou falar de duas importâncias diferentes. Né? Na questão de obrigação fiscal, o livro Caixa ele não é obrigatório ainda para os pequenos e médios produtores. Ele é obrigatório somente para grandes produtores que faturam acima de 4.800.000 ano com a atividade. Esses sim, mensalmente, precisam declarar e informar o livro Caixa Digital e enviar para o governo. O que é o livro Caixa Digital? O livro Caixa Digital são as informações de entradas e saídas. Né? Compras de insumos, venda de produtos. Simples assim, né? Entradas e saídas. Mas o pequeno e médio produtor, apesar de não ser obrigado ao livro Caixa Digital, como orientação gerencial, se torna importante, porque aí você consegue provisionar as suas contas,
já fazer uma própria provisão para o próprio imposto de renda, tá? Para chegar as coisas mais organizadas para o contador fazer a declaração no ano seguinte, né? Ele pode provisionar, por exemplo, tem sistemas que fazem isso, né? Você provisiona, você lança lá despesas e receitas, você consegue ver quanto é o teu lucro da atividade no ano ou quanto não é. E, por exemplo, eu estou provisionando que vou ter um lucro grande esse ano, mas eu tenho máquinas sucateadas. Por que não investir numa máquina, então? Mas você sabe provisionar, né? Isso, com o livro caixa. Até porque quando ele faz investimento, ele consegue deduzir do imposto de renda, né? Aí para que pagar imposto se você tem máquinas sucateadas e você pode reinvestir no teu negócio? Só que se você não tem programação, você tá no escuro, né? Você não tem informação. Você tá tomando decisão no impulso, às vezes, né? É o que a gente até fala muito aqui no programa, Christian, com os entrevistados que tiveram aqui, é que hoje o produtor rural, ele tem que ter a consciência que ele é um empresário rural, né? Que a empresa dele é uma empresa, a propriedade dele é uma empresa, só que é uma empresa a céu aberto. Então, essa importância de fazer toda essa gestão, essa organização, para não só a questão do imposto de renda, mas para que ele possa saber aonde ele está oferindo lucro ou não. A atividade rural ela teria que ser tratada como uma empresa e com muito mais compromisso e seriedade do que uma empresa, uma indústria, um comércio normal. Em função do que você fala, né, Fred? A atividade rural tem um risco associado inerente a ela muito maior que qualquer indústria, né? Tu tem uma indústria, tu fechar no barracão, né? Perfeito, isso aí. Tu tem o controle sobre o risco. Tem risco? Tem de incêndio, tem risco? Tem de outros fatores, né? Mas não como tem na atividade rural e fora de controle da tua mão, né? Você não consegue controlar. Verdade. Questão dos fatores climáticos, né? São incontroláveis, né? Isso aí. E, Christian, que gastos que você são considerados dedutíveis da despesa da atividade? Essa pergunta é muito importante porque quando a gente vai fazer a declaração do produtor rural, nós precisamos separar em duas partes. A pessoa física, proprietário da propriedade rural, e a pessoa física, produtor rural. Vou dar um exemplo bem clássico, né? Eu vou lá e vou comprar uma SW4. Comprei a SW4. Esse equipamento, esse veículo, entra como dedutível lá na ficha do produtor rural como investimento da atividade ou como bens do produtor rural que não abate imposto de renda para o produtor. Só vai lá na ficha de investimentos de bens da pessoa física, né? Tá? Por que eu falo isso? Uma SW4 não tem nem como você justificar para a Receita que ela é da atividade, porque ela é uma caminhonete de cabine fechada. É o quê? Para uso da família? Pode ser passeio. Um passeio, né? Mas passeio, muitos produtores utilizam dentro da propriedade, né? Mas daí não, é mais difícil de você justificar. Sim. Agora, eu compro uma Hilux. Também é a Toyota, mas ela tem cabine estendida. Para essa sim, eu posso levar insumo, trazer insumo, buscar insumo, levar... Eu posso usar ela na atividade. Aí vem outra coisa associada a isso, né, Fred? O abastecimento desta caminhonete. Se eu tenho uma SW4 e eu abasteço, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer que aquele abastecimento ele é dedutível e um gasto de atividade rural. Porque aquela caminhonete é para uso familiar. Agora, se eu tenho uma Hilux, eu preciso segregar o que é o gasto do diesel que eu usei para a minha atividade fim e o que é para o passeio da família. Né? Outro exemplo clássico também. Eu compro um drone hoje, né? Eu compro um drone. Eu tenho o drone para passar veneno e o drone para fotografar a propriedade, para passeio, para brincadeira, para... Né? Perfeito, verdade. Então, o drone eu tenho que comprar, se eu vou fazer o da atividade rural, eu não posso comprar aquele de passeio e dizer que é da atividade rural, porque ele não tem características que façam eu justificar para a Receita que aquele drone é para fins específicos da minha atividade. Agora, quando eu compro o drone com as características da atividade rural, aí é muito fácil de eu justificar. Inclusive justificar o gasto com o piloto do drone, que tem hoje, às vezes tu contrata especialistas para pilotar o drone, né? É verdade. Serviços de terceiro, se você não tem equipamento em casa, adquirido investimento, você pode contratar terceiros, né? Isso aí pode entrar. Essa nota fiscal entra também. Resumindo, tudo que você gastar com a atividade e todos os investimentos da atividade. Construção de galpão, cerca, madeira para construção de galpão, trator, todo e qualquer equipamento ou que você substituir ou comprar novo na propriedade,
se você tiver o documento fiscal que comprove a compra, ele entra para bater imposto de renda, para bater da receita da tua atividade. E isso deduz imposto, né? Uma coisa importante que precisa ficar claro é que a aquisição da terra, ela não entra, tá? A terra nua, quando você compra uma terra para plantio, ela vai lá nos bens do proprietário. Ela não entra como dedutível de imposto de renda lá, né? Tá? Excelente, não sabia. E mais uma informação relevante, quando você compra um equipamento, um trator, por exemplo, de R$1 milhão, e você coloca ele como dedutível, lá como investimento, quando você vender ele, ele vira receita da atividade. Então, eu aproveitei hoje, né? R$1 milhão para deduzir minha atividade, minha receita da atividade rural. Ele virou despesa no investimento, né? Mas quando eu vender ele no futuro, se eu vender um dia, ele tiver valor ainda, aquela receita com a venda daquele bem, ele vira receita da atividade. Ele junta lá, eu faturei 300 mil com leite e vendi um trator por 50, meu faturamento da atividade rural é 350. Porque eu usei aquele investimento lá no início para bater imposto. Agora, quando eu vendo, ele vira receita. Tá? Então a importância até de fazer um planejamento tributário, né, Christian? Porque você estava dando o exemplo do veículo, né? Às vezes compensa até estudar se vale a pena pegar um Hilux, né? Sim. Dependendo, o produtor consegue pegar um carro melhor, um veículo que vai atender mais as necessidades, em vez de pegar um carro mais simples, porque ele vai ganhar pela dedução do imposto de renda, né? Isso, ele tem que justificar que ele vai usar também em concomitante à atividade rural, né? E ele consegue fazer isso Sim. muitas vezes, né? Falando nisso, Christian, qual outra dica que você dá em relação hoje o produtor rural, por exemplo, o produtor rural que está arrendando terra, isso tem um diferencial na hora de declarar imposto de renda, pode abater? Como é feita essa relação? Que a gente sabe que tem muitos produtores rurais na região hoje que estão procurando arrendar a terra, né? E esses que estão sendo arrendatários, como é que funciona no imposto de renda? Na verdade, né, Fred, os dois teriam que declarar, né? O arrendador e o arrendatário, porque um tem a exploração e outro tem o ganho por risco, né? Eu vou ter o ganho do arrendamento por produtividade, né, do arrendatário, certo? Então os dois tem que declarar, porque os dois têm renda, né? Perfeito. Eu vou colher lá de 100 sacas, 20 é da outra parte, né? Então um vai declarar 100, o outro vai declarar as 20, e o que declarou as 100 declara as 20 como custo, né? Porque ele pagou pro arrendador. É importante eles combinarem justamente isso. Tem que os dois declarar. Fazer certinho a combinação, né? Justamente. E pode haver cruzamento, né, dessas informações depois. E hoje a gente sabe que é bem possível, né? Uhum. Quanto mais tecnologia a Receita vai tendo, ela vai cruzando esses dados. Na verdade, hoje ainda ela tá monitorando a receita. Logo, ela vai começar a monitorar as despesas, né? Também está monitorando as despesas, mas não com tanta facilidade, porque tem despesas assim que é nota de serviço, que é... Mas aí vai vir a reforma tributária, a tendência é unificar alguns documentos fiscais. Então é bom tomar cuidado e começar a se organizar, porque o cerco vai fechar aos poucos, né? Christian, você tocou num assunto pertinente, brilhante, a reforma tributária. Como você está vendo ela para os próximos anos, em geral, em termos de eficiência, em termos de arrecadação, em termos de justiça tributária? E como é que fica o produtor, o agronegócio, nessa reforma tributária? O que você tem a dizer para a gente? Sobre a reforma para o agronegócio, nós precisamos ter em mente que existem dois tipos de exploração rural. O produtor que tem empresa rural e o produtor pessoa física, né? O produtor pessoa física está pagando imposto de renda. Tá? O imposto de renda ainda não entrou na reforma. O IRPJ, que é imposto de renda pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro, que era pessoa jurídica, o IRPF, que era pessoa física, e do produtor rural, eles ainda não entraram no bolo da reforma. O que entrou no bolo da reforma até agora é impostos sobre consumo, né? ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS, né? Então, pro produtor rural, pessoa física, que a gente trata aqui agora, ainda não tem um reflexo. Mas vai ter um reflexo no quê? No insumo, né? E não só pro produtor rural. Para todas as pessoas. Está se pensando numa alíquota de 27,5%. Está se pensando em tributar produtos que eram isentos, ao menos uma parte desses 27,5%. O que você acha que vai acontecer com isso? O produto vai aumentar, tá? O preço do produto vai aumentar, porque a empresa não paga o custo sozinha, ela repassa. Por isso que é imposto sobre consumo. O que a empresa paga sozinha é imposto de renda, isso sim, que é da renda dela.
Imposto de consumo, quem paga é o consumidor. Tá? E vai aumentar o produto para o consumidor final lá no mercado, como vai aumentar também para o produtor rural o insumo que ele está comprando. Tem muitos produtos hoje que são isentos de ICMS para o produtor rural, por exemplo. Medicamentos, fertilizantes, alguns outros itens de insumo são isentos em Santa Catarina. Essa isenção tende a ser terminada, né? Porque vai ter um CBS e um IBS, que o total vai ser 27,5% e daqui a pouco tem uma redução de 50%. Mas não é uma isenção, como nós temos hoje. É uma redução. Então daqui a pouco de 27,5% o cara vai pagar, a empresa vai ter um débito de 12, de 15, né? Então é um incremento de custo pro produtor e pro consumidor. Mais uma necessidade do planejamento, né? Mais uma necessidade. Aí, uma questão importante da malha, né, Fred? As empresas que vendem pro agro têm que estar preparadas também para esse momento. Tá? Por quê? O produtor rural, há 2, 3 anos atrás, ia lá e contratava você fazer um serviço de terraplanagem, Fred. Né? Ô Fred, vem arrumar a área de terra ali pra você, né? Arrumar o canto lá da suinocultura, fazer uma pocilga, fazer uma açude. Ele não pedia nota, porque pra ele a nota, até ele não tinha... E às vezes muito na amizade, né? Então... Ele não pedia nota, porque pra ele eu nem tô declarando, a Receita não tá pegando, né? Ele não pegava nota tua. Agora não. Agora a orientação é, pega nota de tudo. Pega nota de tudo, do cara de terraplanagem, da mão de obra que vai fazer uma construção lá do murinho, da agropecuária que ele vai comprar os insumos, do cara que vai vender a cerca, o arame farpado, do cara que vai vender a madeira para fazer o estábulo, o galpão, fazer a cerca. Tá? Eles estão pedindo nota de tudo. Do diesel no posto de combustível lá da esquina do Zeca. Tá? Cidades pequenas, o costume era menos costumeiro a solicitação da nota. O produtor chega lá no comércio, nota na ficha. Depois paga a ficha. Nem pega a nota fiscal, né? Agora não. Tem produtor chegando nos comércios pedindo nota no ano passado. Porque agora está obrigado a declarar. Então a empresa vai ter que se organizar. Não só o comércio. Todas as empresas prestadoras de serviço pro agro. Quem faz atividade envolvendo o agro tem que se preparar porque vai aumentar a demanda de nota fiscal, vai aumentar também o imposto dessas pessoas, né? Vai aumentar a receita dessas empresas. Então tem que se organizar. Às vezes o cara tá no Simples Nacional, tem que fazer um planejamento diferente de ir pro presumido ou real. Ou o cara tá indo no real, tá dando muito lucro, tem que mudar o regime, voltar pro presumido, ou arrumar alguma estratégia tributária dentro das normas. Mas a empresa que presta serviço pro agro, ela tem que se organizar também, não só o produtor. Christian, e outra pergunta que a gente vê, que a gente conversa bastante com os produtores, até que ponto ainda hoje vale a pena o produtor ainda ser pessoa física e não transformar em pessoa jurídica? Qual a dica que você dá para o produtor nesse aspecto? Fred, essa questão aí agora sim, né, envolve a reforma, né? Tá, até hoje, 24, saiu agora o ministro da Fazenda, protocolou no Senado, as emendas, a lei complementar que vai reger as normas do IBS e do CBS. São 500 artigos, né? Isso aí. Tá, então o que era para simplificar, eu duvido que simplifique, né? Tá, não vai simplificar. Hoje, no formato que nós estamos, sem a reforma, no meu ver, tá, na minha experiência, todo produtor rural tinha que ter empresa no lucro real. Por quê? Se eu tenho uma atividade rural, eu vou falar de 2 tributos, o PIS e COFINS, né? Se eu tenho uma atividade rural, eu vendo leite in natura, o PIS e COFINS é suspenso, alíquota zero, não é tributado na saída. Mas tem insumos que eu gasto com o produtor rural, tá? Que dão crédito de 9,25, que é o PIS e COFINS. Não todos, não, mas alguns insumos e alguns investimentos, sim. Para criar o gado, para fazer atividade leiteira, uns investimentos, tá? Alguns insumos envolvendo também a plantação, dão crédito. Então, o que acontece? O produtor rural, pessoa física, ele não tem esse crédito. O jurídico, sim. Então, tu acaba perdendo uma margem de quase 10% do insumo que tu compra, de um crédito que tu pode pedir ressarcimento depois, né? Pro governo. E o governo devolve esse crédito para ti. Mas tem que ter empresa trabalhando no lucro real, débito e crédito, PIS e COFINS, né?
e ter a escrituração contábil fiscal em dia, adequada. Ou seja, respeitando todas as normas, conciliação bancária. Então tem que organizar a empresa, atividade rural, como uma empresa realmente, né? Ter esse compromisso. Mas muitos produtores não sabem disso, entende? E a tendência é cada vez mais essa profissionalização do meio rural, né? Sobretudo das propriedades rurais, né, Cris? E com a reforma, aí a gente ainda não sabe o produto in natura, como vai ser o regulamento dele, se ele vai ser alíquota zero, de IBS ou CBS, né? Ou redução a zero, e se o insumo que o produtor rural vai vir com crédito, se ele compra um insumo que ele adquire para atividade, vai vir com algum crédito para pedir devolução, né, do recurso. A gente não sabe como vai ser essa formatação, né? Até porque tudo ainda está bem nebuloso em termos da reforma tributária, né? Porque a lei complementar foi agora colocada na mesa para discussão, né? Então agora que vai vir, quem que é os setores beneficiados, quem é os que não são beneficiados, quais linhas da cadeia produtiva vão ser beneficiadas mais que outras, né? O que se tem claro, Fred, é que setores de serviços eles vão ter um aumento muito drástico. Indústria, talvez uma redução tributária. Por isso que se diz que a reforma não vai aumentar o tributo. Tá? Pode ser que não aumente, na média. A tendência é simplificar, pelo menos é o discurso do governo. O discurso, mas eu acho que não. Vamos ter que aguardar, né? Mas você, economista, sabe que média... Tomar decisão em tendência com média não é o modelo mais adequado, né? Certamente, é menos então, eu tenho uma turma, um cara tira 0, outro tira 10, a média é 5. Todo mundo é mediano, né? Isso mas eu tenho um cara muito bom e um cara muito ruim. Isso aí. Né? Então a reforma é isso. Eles vão ajudar alguns setores da indústria a economizar. E muitos outros vão ser penalizados. E em muito. O setor de serviço vai aumentar quase 200% a 300% a carga tributária e se manter o formato que eles estão prevendo lá no início. Então tu imagina, tu cobra o serviço de R$1.000, tu pagava 100 de imposto, esse imposto vai ir para 350, 400. Como é que tu vai repassar isso para o teu cliente? Por isso tem que planejar. Porque tem que ir repassando, tu tem que ir vendo como que vai ser a tendência da reforma e os impactos que o teu negócio vai ter e começar a repassar esse preço já. Não em 27 que começa o modelo totalmente modificado, né? Até porque tu não vai conseguir passar de uma hora para outra, né, Fred? Tu tem que programar, né? O repasse. Ainda mais se o produto tiver bastante substituto, né? O pessoal vai largar e vai procurar quem tem mais condições, né? Mais preço. Ô, Cristian, aproveitando aqui, quem está obrigado a declarar o imposto de renda? E o produtor rural? Qual o produtor que tem que declarar esse imposto? Bem, o produtor rural obrigado a declarar é aquele que fatura no ano calendário anterior até R$ 153.199,50. Então veja, Fred, é um faturamento muito baixo, né, para a atividade rural. Sim. Quem produz alguma coisa na atividade rural e vende ou para a agroindústria, ou tem parcerias, ou fatura muito mais que isso, né? Então praticamente quem está na atividade é quase unânime, né? E aí uma questão importante, né, Fred, para finalizar, às vezes o produtor rural acha que ele só está obrigado a declarar se ele tiver esse faturamento que eu falei no ano calendário, né? De 153 mil e pouco, né? Mas não. O produtor rural que, por exemplo, eu tenho faturamento de R$100 mil. Eu não estou obrigado. Não, peraí. Mas qual é o teu volume de bens em valor? Hoje 3, 4, 5 hectares está valendo 800 mil, mais de 800 mil, né? Certamente. E o que diz as regras do imposto de renda? Pessoas físicas, inclusive o produtor rural, que tenham acima de R$800 mil de patrimônio, independente do faturamento que eles têm na atividade, estariam obrigados a declarar o seu imposto de renda. Então não é só em função da renda, da receita, é em função do volume de bens também, que a pessoa física tem no nome, né? E então toma cuidado com isso, né, pessoal? E a gente sabe que o patrimônio do produtor é alto, né? Sobretudo maquinários, né? Em hectares de terra, né? Com uma maquinazinha lá, um pouquinho de terra, foi, né? 800 mil? Certamente. A gente vê aqui uma casa na cidade aí tá 600, 700 mil, que dirá o produtor rural, né? Pelo maquinário, pelo que ele tem de produção, né? Tem um pessoal que diz assim, se o guri do produtor quer fazer status, né? Ele podia vir com uma ceifa, colocar um sonzinho e vir pra cidade, né? É muito mais com um Camaro, com uma Ferrari que tá andando por aí, né? Certamente, o valor é muito mais valor, alto. Né? Ô,
Christian, te agradecer pela tua presença, dando essas dicas para o produtor rural, para os filhos dos produtores rurais, os contadores também, tem muita gente que está iniciando. Você gostaria de fazer mais uma consideração, uma observação aí que é pertinente para esse pessoal que está aí se preparando para declarar o imposto de renda nessa reta final? Não, é essa questão mesmo de se organizar, né, Fred? Ter uma organização das suas documentações para não levar um susto. Porque depois de feito a operação do ano, chegou dia 31, tu não tem mais o que fazer, é tudo eletrônico hoje as notas, né? Tu não consegue mais pegar nota retroativa de alguma despesa que deixou de pegar. Então tem que programar isso durante o ano. Então é sempre programar, se organizar. Usar algum instrumento, algum sistema de informação que te ajude a você ter essa organização financeira e programação para não ter sustos depois, né? E aí ficar reclamando com o governo, pagar imposto. Mas, tu também tem que fazer a tua parte, fazer a sua parte, né? Você tem esses mecanismos, né? Tem mecanismos para isso, né, Fred? Excelente. E agradecer, né, a oportunidade do Diário do Iguaçu, do programa do Fred. Nós, do Grupo Conta Mais, estamos disponíveis aí para atender as demandas, se forem necessárias. Disponibilizamos aí nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, telefone, e-mail, né? Aproveitar, pessoal, a gente vai deixar aqui para vocês depois aqui as redes sociais do Grupo Conta Mais. Se tiver alguma dúvida também vou deixar seu telefone lá, Christian. E eu tenho certeza, pessoal, se vocês procurarem hoje o Christian, a equipe dele ou outros contadores, façam isso o quanto antes para que vocês possam evitar aborrecimentos futuros, né, Christian? Quanto mais você se prepara e faz com antecedência, nós brasileiros deixamos sempre a última hora, né? A maioria das vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. E quando se mexe com o governo é mais complicado, porque o governo é difícil perdoar esses atrasos, né? Perdoa, né? Então, pessoal, obrigado pela tua participação. Obrigado, Christian, pela tua participação aí. E acompanhe a gente nas redes sociais. Tendo dúvida, pode mandar para o Christian, manda para mim que eu repasso para ele. E vamos contar com vocês para as próximas entrevistas que a gente vai estar disponibilizando aí, conversando. Pessoal, obrigado, um grande abraço.